Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Arquétipo do Saber. E hoje estamos aqui para fazer uma análise de uma obra, que é um livro da editora Vetor chamado Contribuições à Psicologia Hospitalar, Desafios e Paradigmas. Eu tô lendo ele, é um livro bem fácil, bem tranquilo, de 300 e poucas páginas, e eu vou fazer realmente análise capítulo por capítulo porque eu acho achei extremamente pertinente, porque a linguagem dele é muito, muito fácil, é uma linguagem tranquila de ser entendida, e ele traz uma enxurrada de teóricos e enxurradas de teoria em relação a essa psicologia hospitalar, em relação à psicoterapia breve, e é algo que eu tô adorando, e eu acho que é bacana começar aí a colocar também os livros que eu acabo lendo e tal, até para que depois, quando eu for revisar algum conteúdo, alguma coisa, é só assistir um vídeo bem rapidinho e espero que melhor editado dessa vez, né? Então, eu vou começar com o primeiro capítulo, obviamente. E, sem mais delongas, só preciso dizer uma coisa, que a análise da obra, ela não substitui a leitura da mesma. Por quê? Porque cada um, de acordo com a sua subjetividade, de acordo com sua forma de entendimento, vai interpretar esse livro de determinada maneira, que pode ser extremamente diferente da maneira como eu vou interpretá-lo. Eu tô tentando ser o mais fiel possível ao livro, mas é claro que eu vou acabar, às vezes, interpretando algo que faz muito sentido pra mim e que talvez não faça sentido pra você, tá? Então, eu vou começar com o primeiro capítulo do livro, nesse bloco, sobre a Matilde Nether, né? Esse capítulo se chama Conversando com Matilde Nether, escrito por Elaine Soares Neves Lang, que ela é a organizadora do livro. E a gente vai saber mais sobre ela. Mas primeiro eu quero começar com uma frase que tá no final do capítulo. E eu fui procurar a autoria dessa frase, mas eu acabei achando em alguns livros espíritas, eu não entendi muito bem qual é a relação com a parte científica do livro. Mas creio que a organizadora deve ter achado um porquê de colocá-la, e eu gostei bastante dela, então vamos começar com ela. O comando da mente apoia-se no saber, cuja força pode alcançar os cismos da própria vida. Ou seja, o comando da mente se apoia no saber, cuja força pode alcançar os cismos, os ápices da própria vida, o controle dessa vida. A Matilde Nether, ela é uma mulher que buscou estudar muito, que buscou a iniciar vários projetos na vida dela, tanto na parte do CFP, né, Conselho Federal de Psicologia, ela participou, ela foi trabalhou no HC, isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas tem tudo a ver com ela essa frase, e vocês vão entender agora por quê. Quem foi essa Matilde Nether, né? Bom, ela é referência em psicologia hospitalar no Brasil. Ela introduziu e implantou a psicologia breve no atendimento a pacientes hospitalizados. Antes, não tinha esse suporte psicológico aos pacientes. Ela foi uma das primeiras que chegou a fazer isso, por isso ela é tão iniciadora nessa área, tá? O primeiro artigo, Aspectos Psicológicos da Vida de Jean-Jacques Rousseau, publicado no Boletim de Psicologia em 1953, foi o primeiro artigo que ela acabou fazendo. E
depois ela publicou na Folha da Tarde, de 24 de fevereiro de 1955, um trabalho que realizava com seus alunos em uma comunidade rural, intitulado O Trabalho Educativo da Professora Matilde Neder na comunidade rural de Santo Amaro, através do Teatro de Títeres, entrevistando normalistas. O Teatro de Títeres, para quem não sabe, é aquele teatro de fantoches, tá? As pessoas usam palavras difíceis, mas na verdade é uma coisa muito simples. E qualquer Google que vocês derem aí nessa palavra, vocês vão encontrar imagens desse teatro de fantoches. No livro, ela diz que ela fala muito sobre esse trabalho, de como esse tipo de teatro fez com que ela fez com que ela aprendesse mais de forma lúdica a psicologia, né, usasse a psicologia de forma lúdica. E ela diz que no livro que o trabalho nunca foi mencionado em nenhuma outra entrevista, certo? Apenas essa que ela usou para escrever a introdução desse livro, então por isso que ele é bacana, né, pra gente estar aí estudando. Em 1952 a 1954, ela começa o seu trabalho na Clínica Ortopédica e Traumatológica do Hospital das Clínicas, o COT-HC, onde ela foi chamada para intervir com as crianças submetidas à cirurgia da coluna, porque elas estavam se atirando do leito quando elas estavam imobilizadas ou engessadas, e isso dificultava a recuperação, certo? Então, seu trabalho, ele não só foi de atender essas crianças, como a enfermeiros e a médicos e mães, porque os pais, as mães entravam em desespero, segundo ela no livro. E ela disse assim que na idade adulta, quando anos mais tarde ela encontra uma dessas crianças que ela atendeu, né, já bem sucedida e adulta, uma dessas crianças, e após o contato no evento, comentou com a mãe que ela havia encontrado. Ela foi convidada pelo professor Godoy Moreira, em 1957, a fazer parte da equipe do Instituto Nacional de Reabilitação, o INAR, que funcionava na então Clínica de Ortopedia e Traumatologia, que hoje é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, né, que é o HC. A proposta desse trabalho a encantou porque ele envolvia um caráter humanitário, né? É uma proposta com esse diferencial humanitário, subjetivo, de entender o paciente, de entender aquilo que ele estava passando, não só teórico, de você pegar um tipo de abordagem e colocá-la em prática. Em 1959, o INAR promove uma publicação de um artigo na revista Hospital, com um número especial sobre o papel do psicólogo no hospital. E aí, ela considera no livro muito importante os artigos publicados no Boletim da Associação Brasileira de Paralisia Cerebral, o primeiro intitulado Fundamentos Psicopedagógicos para a Atividade Escolar da Criança Portadora de Paralisia Cerebral, de 1967, e Segunda Orientação Sexual da Criança Excepcional, face ao desenvolvimento normal da sexualidade, de 1968. E ela diz que esses artigos foram resultantes do trabalho no INAR mesmo, com um grupo de pessoas com paraplegia, hemiplegia, amputação, distrofia muscular, paralisia cerebral, dada a relevância para a psicologia e para o papel do psicólogo nas equipes de saúde.
principalmente nas que referiam às questões cognitivas e intelectuais, pois havia muita falta de conhecimento e compreensão sobre esses pacientes. Os testes mediam a capacidade em determinado tempo de reação, ou seja, evocou a necessidade de serem observados esses aspectos na forma de avaliação da capacidade intelectiva de certas crianças que necessitavam de verificação de suas possibilidades por outros instrumentos e por provas práticas. Havia sempre receptividade dos membros da equipe de profissionais. Ela diz que o INAR ele era subvencionado pela Organização das Nações Unidas, né, pela ONU, que solicitou um artigo a respeito das atividades psicológicas desenvolvidas, denominado Daily Work. E as atividades desenvolvidas, né? A ONU ela solicitou um artigo a respeito das atividades desenvolvidas pelos psicólogos, reconhecida pela sua importância. O artigo foi denominado Daily Work in the Psychology Unit at a Rehabilitation Center Problems Present and Possibility Solutions, como parte da publicação de título Psychology Serves in the Rehabilitation of the Disabled, em 1967. Esse instituto deixou de existir porque estava vinculado à cadeira de ortopedia da Faculdade de Medicina da USP, dando lugar então da Divisão de Reabilitação Profissional da Vergueiro, no HC, em 1974. Essa divisão ainda funciona na Rua Vergueiro, onde era a antiga casa do paraplégico, que foi doada para o Hospital das Clínicas pela doutora Lourdes de Freitas Carvalho. Após isso, ela também fez parte do primeiro e segundo Conselho Federal de Psicologia. Ela participou da elaboração da lei. Então, ela foi ativíssima na frente do conselho. E ela disse que foi uma dura muito dura na época de 1958 a 1962, porque eles estavam tentando aprovar a lei que pudesse regulamentar o direito trabalhista, que pudesse regulamentar a atividade do psicólogo, né? Ainda não é na questão trabalhista, a questão trabalhista vem depois, tá? Com a criação do sindicato, mas com a questão lá da criação da lei de 1962, o projeto de lei ele ia para aprovação, mas ele no final acabava não aprovando, porque eles estavam, os senadores, né? Os senadores, eles tinham um problema com a palavra psicoterapia, né? E eles acreditavam que tinha que mudar. E ela ficava louca da vida, porque ela dizia, olha, mas a minha função como psicóloga é fazer psicoterapia, né? Como é que eu vou dizer que não é? E aí, eles acabaram alterando o termo psicoterapia do projeto, usando um outro nome e solucionando o problema. Aí o pessoal acabou topando, né? Ela disse aqui, com as palavras dela, né? São Paulo propôs, o Rio de Janeiro topou, através da concordância do Instituto de Seleção e Orientação Profissional Mira e Lopes, ISOP, e do Padre Benco, da PUC do Rio de Janeiro. Os deputados concordaram e a nossa lei foi aprovada em 1962. Então, a atividade do psicólogo foi regulamentada. Aí depois a PUC, ela disse que a PUC São Paulo, ela começou a oferecer o primeiro curso de formação de psicólogo com 6 anos de duração, depois ela passou para 5, né, o tempo do curso. A Matilde, ela passou a ministrar aulas de teoria e prática da psicologia infantil para psicólogos, para alunos do 5º e 6º ano. Ela defendeu o doutorado dela na USP em 1972, com tese sobre essa experiência na qualidade docente de curso de formação de psicólogos.
Aí, em 1969 e 1970, aí sim ela estava com problema dessa questão trabalhista mesmo, dos direitos trabalhistas dessa classe, dos psicólogos. Não tinha ninguém que pudesse defender essas questões, então ela estava à frente para que criasse o primeiro sindicato de psicólogo. Aí ela diz aqui que o Oswaldo de Barros concordou e tornou-se o presidente da Associação Profissional do Psicólogo. Aí ela disse, eram necessários mais ou menos 200 psicólogos para assinarem e darem seu aval, o que foi alcançado mais uma vez, sem que Matilde almejasse ocupar qualquer cargo. Mais tarde ela foi chamada para ser conselheira no sindicato e posicionou-se novamente de forma veemente ao não concordar o fato de que o sindicato promovesse cursos sobre temas de psicologia, principalmente sobre a avaliação do teste de Rorschach, não sei se é assim que se fala, ou TAT, e outros, afirmando que teria como função resolver questões relacionadas aos direitos dos psicólogos e não dar cursos sobre assuntos da sociedade de psicologia. Depois, ela fala sobre a função do psicólogo hospitalar, que a peleja na psicologia hospitalar dentro dos hospitais para obter um posicionamento quanto à atuação do psicólogo, bem como este na ciência, né, como essa profissão na ciência, era muito ruim porque os trabalhos científicos, de níveis científicos, eram muito ruins, não eram satisfatórios. E que ela diz assim, nós dávamos cursos sobre trabalho em equipe e psicoterapias breves. Toda vez que entravam novos profissionais na equipe, eu ministrava um curso não só para estes, mas para toda a equipe. Era uma coisa muito nova ainda. Aí ela cita o Maurício Nobel, em 1968, que ele trouxe a psicoterapia breve para o Brasil. E aí ela fez o seu primeiro curso, dando-se conta de que ela já fazia a psicoterapia breve. Né, que ela fazia sem saber, e que depois ela descobriu que tinha um nome. Qual a diferença da psicoterapia breve para psicoterapia tradicional, né? Independente da abordagem, né, que você use, se você é lacaniano, se você é psicanalista, se você é junguiano, se você... A psicologia breve, ela, pelo próprio termo, ela já se diz breve, porque você tem um paciente de urgência ou emergência, que ele vai ficar ou só no momento daquele atendimento, que ele tá numa UPA, num hospital, e que ele tá, ou no ambulatório, que ele passou muito rápido. É aquele paciente que ele não vai ter sessões com o psicólogo. É aquele paciente que ele precisa ser testado, avaliado naquele momento. E que o médico pode pedir ou não, né, geralmente é o psiquiatra, mas enfim, a equipe médica pode pedir ou não que esse psicólogo aplique algum tipo de teste, que faça algum tipo de avaliação com esse paciente, e o tempo de terapia vai ser o tempo daquela consulta, o tempo que ele tá ali. E isso pode durar 1 dia, 2 dias, entendeu? É uma coisa extremamente rápida. E aí ela conta uma coisa muito engraçada, porque ela disse que até 82 ela trabalhava com famílias na reabilitação, com várias famílias juntas. E uma vez ela foi para os Estados Unidos para visitar a Universidade do Texas, em Santo Antônio, na Trindade. E uma prima conseguiu uma entrevista com um catedrático, ocasião na qual lhe falei sobre o trabalho com reabilitação familiar, terapia com multifamílias, achando que ela estava falando a maior novidade para ele, e daí ele pegou e deu um livro para ela e disse assim, um livro chamado Terapia Familiar Interfamílias,
de sua própria autoria, né? Que ele mesmo tinha feito. E aí ela morreu de dar risada porque ela disse, olha, né, ela achava que era o máximo porque tinha chegado no Brasil, porque ela estava aplicando, e na verdade eles já faziam isso há muito tempo. Isso até mostra a questão de o trabalho terapêutico. É óbvio, você precisa de uma pessoa formada, uma pessoa habilitada para isso. Mas a questão é que tem muitas outras coisas que podem ser tão podem ter tão bom impacto quanto uma terapia com um psicólogo. E não necessariamente precisa ser uma terapia do tipo tradicional. Assim como esse catedrático, que era um religioso, ele mesmo que fazia isso com as famílias e tinha bastante resultado. Então é uma coisa que é bastante importante pra gente analisar. E aqui depois ela vai contando sobre a trajetória dela na PUC, sobre a criação do curso de psicologia hospitalar dentro da PUC, né, um núcleo de psicologia somática e hospitalar no programa de estudos de pós-graduados em psicologia clínica da PUC São Paulo. E ela não tinha ideia se iria ou não dar certo, e hoje é o núcleo com o maior número de alunos. E ela fala muito sobre a questão sobre o fato das equipes multidisciplinares, né? Que no começo, quando ela começou a trabalhar dentro do hospital, existia assim uma certa rivalidade entre psicólogos e psiquiatras. Mas depois eles acabaram juntos entendendo o papel de cada um. O psicólogo entendia o papel clínico do psiquiatra e o psiquiatra entendia o papel analítico do psicólogo. Então isso era muito, muito importante, que eles acabaram aprendendo muito juntos. E é uma coisa que a gente conversa muito até hoje, né? Sobre o fato de não serem... eles não estão lá para disputar o cargo, porque são coisas diferentes. A abordagem é diferente, o tipo de trabalho é diferente. O psiquiatra ele vai ter uma abordagem mais clínica, vai ter uma abordagem mais médica, mais orgânica desse paciente. O psicólogo não, ele já vai aderir à subjetividade, a testes. O psicólogo é o único que pode aplicar testes. Existem testes que são extremamente restritos a psicólogos. Psiquiatra nenhum pode aplicar. Você pode ser o psiquiatra mais fodão e fazer psicoterapia também, mas existem testes que são restritos, que o CFP ele não deixa que nenhum outro profissional que não seja psicólogo aplicar. Essa é a ferramenta de trabalho do psicólogo. E esse capítulo, na verdade, é uma homenagem a Matilde por tudo que ela fez. E espero que tenha dado um gostinho de quero mais aí nesse trecho, nesse primeiro capítulo do livro, tá? Muito obrigada por assistirem, coloquem o seu like, se inscrevam no canal e obrigada a todos.